De vocês, nossa assembleia, para ficar em pé e pedir para vocês cantarem só o refrãozinho do salmo para a gente iniciar a nossa homilia como momento de oração. Vamos cantar juntos, olhando para o altar. Este salmo e o refrão do salmo, podem ficar sentados, deve nos acompanhar durante essa semana. E eu queria iniciar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta para a nossa liturgia, mas também para a nossa assembleia. Não é uma pergunta retórica, mas se vocês não souberem responder também não tem problema. Mas a pergunta, ela nos coloca no contexto litúrgico de hoje. Semana que vem, vocês sabem o que nós celebraremos? Semana que vem tem uma solenidade na igreja, muito importante. Alguém recorda? Cristo Rei. E essa solenidade de Cristo Rei, ela tem uma importância muito grande para a nossa igreja, porque ela é o encerramento do ano litúrgico. Então, o nosso ano acaba semana que vem. A igreja faz o Réveillon dela a semana que vem. Não coincide com o Réveillon civil, né? E o ano novo inicia dia 1º de dezembro, que é o primeiro domingo do Advento. Tanto no início do ano, quanto no encerramento, o primeiro domingo do Advento, quanto a festa de Cristo Rei, a tonalidade da liturgia traz, vamos dizer assim, como centro, a questão da esperança. Nós iniciamos o ano litúrgico com o Advento, esperando o Salvador que vai nascer, e encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo, esperando a salvação que vem de Deus. E por isso vocês escutaram essas leituras de hoje. Hoje, as leituras que aparecem aqui no Evangelho, no livro de Daniel, faz parte de um gênero literário muito importante das Escrituras, chamado gênero literário do Apocalipse. Não é somente um livro, esse gênero literário nasceu por volta de 350 a.C., e no Antigo Testamento ele está resumido no livro de Daniel. Nós temos o último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse, não é isso? E lá a gente encontra também esse gênero literário, vamos dizer assim, como a tônica narrativa deste livro. Mas o importante, a gente aproveita esses momentos de homilia, né, para fazer um pouquinho também de ilustração teológica. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço realmente, né, como dizem aí o nosso povo. Mas mais do que ilustração teológica, é para a gente entender aquilo que nós escutamos na liturgia de hoje. O gênero literário do Apocalipse traz dois elementos muito importantes que a gente poderia falar que são os dois polos de uma dialética. Por um lado, esse gênero literário sempre vai apontar para a finitude humana e a finitude da criação, por isso sempre tem essas narrativas. O sol vai escurecer, a lua não vai brilhar mais, obviamente, né? Que se o sol escurece a lua não brilha mais, as estrelas vão cair, a grande tribulação. Então, por um lado, em um dos polos está a constatação daquilo que é o sofrimento humano e a finitude do ser humano. E por outro lado, nós temos a afirmação da esperança de que, ainda que o sol não brilhe, ainda que as estrelas caiam, nós temos o nosso refúgio. Por isso que eu pedi para que o nosso ministério pudesse iniciar a homilia com esse refrão do Salmo: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E quando o autor, né, do livro de Daniel, né, a gente não sabe se chamava Daniel mesmo, mas na literatura passou como nome Daniel, mas não importa. Quando São João também escreve o Apocalipse, ele traz para a gente isso. Diante daquilo que é a finitude que faz parte da nossa realidade visceral, nós temos duas posturas. Ou nós podemos nos desesperar, não é isso? Porque o sol vai se apagar. Diante da grande tribulação, nós podemos ou abraçar uma postura de desespero,
ou abraçar uma postura de esperança. A postura de desespero não é a postura cristã. E aí, se a gente escuta bem hoje a leitura do livro de Daniel, a gente vai perceber que o finalzinho do livro de Daniel, nessa leitura que nós escutamos hoje, vai dizer que o homem que vive sabiamente, ele vai brilhar como as estrelas. Olha para vocês verem que imagem bonita, né? Hoje nós temos uma liturgia que fala de estrelas que caem e de alguma forma estrelas que surgem no lugar dos astros físicos, né? Nós temos aí uma espécie, né, de, poderíamos falar, os astros espirituais, que são os homens que, ao ensinar a justiça e a verdade, e ao abraçarem a verdadeira sabedoria, brilham no lugar das estrelas que cairão. Então tem toda uma poesia por detrás que é muito importante, né? E qual é o homem sábio? Na literatura apocalíptica e também nas escrituras. O que é a sabedoria? Não é estudar muito, não é terminar 2, 3 doutorados, não é saber muito bem física, química. Não tem nada a ver com aquilo que é o domínio das ciências, né, que se colocam no espaço-tempo. É o homem que faz a opção por Deus. Este é o homem sábio. E este homem que faz a opção por Deus, que é o homem sábio, não precisa temer a grande tribulação. E qual é a grande tribulação? Está por aí. A grande tribulação é pagar os boletos bancários quando eles chegam, não é isso? Levantar de manhã para trabalhar, enfrentar as injustiças e as estruturas de corrupção. É o câncer que aparece sem que você perceba. É o amigo que morre de acidente e nem te deixou um oi, é o pai, a mãe que falece e deixa os filhos órfãos. Essa é a nossa grande tribulação, né? Nós, cristãos, né, que proclamamos essa verdade de fé, nunca nos desesperamos, né? O desespero, ele é a última possibilidade humana. Eu gosto muito de literatura, né? Eu acho que a literatura a gente devia ler mais, inclusive. Estou muito preocupado com a nossa geração, né? Mas se vocês pegam lá, por exemplo, o livro 3, eu acho que é o verso 9 lá da Divina Comédia, de Dante Alighieri, tem uma frase que ficou muito famosa, quando ele está sendo guiado por Vigílio, e ele chega na porta do inferno para entrar, e aí tem uma frase escrita, né? Lasciate ogni speranza voi che entrate, que é, deixa aqui toda a esperança vocês que entram. Entram onde? No inferno, né? O único lugar que não existe esperança é no inferno. E a vida do desesperado é literalmente o inferno. Por isso, nós precisamos fazer um esforço de verdade, né? Um esforço de verdade para recuperar as esperanças e até para forjar as esperanças. Às vezes, onde não há esperança, Abraão é o pai da esperança, né? Aquele que esperou contra toda esperança, né? Um homem idoso com uma mulher idosa que espera um filho de Deus que ele vem. Então, às vezes, nós temos que forjar a esperança de verdade, né? No mundo onde a esperança ela passou por esse desencantamento, né? Onde nós não vivemos mais de esperança, nós vivemos de expectativa, não é isso? A gente já falou sobre isso aqui. Quem vive de expectativa sempre vai viver frustrado. Eu espero que você me ame. Aí a pessoa não te ama, vai lá, né? Eu espero que esse negócio dê certo, quebra, né? Nós precisamos, e a liturgia de hoje e a literatura apocalíptica nos pede isso. Nós precisamos urgentemente passar da expectativa para a esperança, urgentemente. O nosso mundo está frio e nós estamos embrutecidos, para não falar quase vivendo uma barbárie, porque nós estamos colocando as nossas forças nas expectativas. E pior, estamos ensinando os nossos jovens a viver de expectativa. Quer ganhar muito dinheiro? Arrasta para cima, ou arrasta para baixo, né? Tomem cuidado com isso. Isso é nefasto. Recuperar o princípio esperança é importantíssimo. Ernst Bloch, né, que era um marxista, imagina, não tinha nada a ver com o cristianismo. Um filósofo alemão escreveu o princípio esperança, né? Mesmo ele com o ateísmo de base dele, é um ator ateu, diz que a esperança é praticamente um arquétipo, né? Mesmo aquele que não crê naquilo que seria um Deus como nós cremos, mantém de alguma forma o princípio esperança como sentido da vida. Então recuperar isso.
termino a homilia fazendo uma observação, que eu acho que é importante. A gente falou de um gênero literário chamado Apocalipse, não é isso? Esse gênero literário causa tanta confusão na cabeça do povo, então assim, a gente precisa aprender a ler as Escrituras, fugindo de todo o literalismo bíblico. Ler um texto, qualquer texto bíblico, né, exige de nós a capacidade de transcender aquilo que é a letra mesmo, aquilo que são as sentenças que estão lá colocadas, né, e tentar enxergar por detrás daquela construção narrativa qual que é o sentido do texto. O literalismo bíblico mata toda a possibilidade de narrativa e toda a possibilidade de poesia, né? A poesia que brota da espiritualidade, ela é inversa ao literalismo bíblico. E hoje eu brinquei com o pessoal aqui, brinco com vocês também. Jesus fala assim: céus e terras passarão, mas minhas palavras... 2 versículos antes, ele fala assim: eu garanto para vocês que essa geração não vai morrer antes de que essas coisas aconteçam, antes que o sol pare de brilhar. E a geração dele passou. Pedro morreu, Mateus morreu, João morreu. Como é que a gente entende essas palavras, né? Se a gente fica preso ao literalismo bíblico, parece que Jesus está mentindo, né? Fala que a gente não vai, essa geração não vai passar antes que as coisas aconteçam, e a geração passou. E aí eu termino a homilia com isso, que é muito importante. A narrativa de hoje tem a ver com um encontro pessoal com Deus, e anuncia de alguma forma este encontro pessoal com Deus. E de fato, meus irmãos, para nós, em algum momento, o sol vai se apagar. Para nós, em algum momento, as estrelas vão deixar de brilhar, assim como a lua. Quando chegar o momento derradeiro, que é o momento da entrega da sua vida, o momento da morte, né? O único mal irremediável que reúne todo o povo num único rebanho de condenados, não é assim que o Suassuna dizia? O sol vai apagar mesmo. A lua não vai brilhar. A morte é o apagamento mesmo daquilo que seria o sol, a lua e as estrelas. Então o Apocalipse está falando disso. Se prepare, coloque a sua confiança no Senhor, porque você não tem aqui vida eterna. Cuide dos seus projetos, porque não existe projeto eterno na terra. A gente brinca, não existe botox, silicone e nem muito dinheiro que compre a vida eterna. O sol vai se apagar. E quando você estiver passando por essa grande tribulação, que é o desapego da sua vida terrena, o que vai sobrar? Vai sobrar o refrão do Salmo que nós vamos cantar agora. Vamos ficar em pé e repetimos. Só isso sobra, o resto é resto. Vamos cantar uma vez mais, bem forte. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.